O aluno Davi Henrique Alvarenga Sickert, ele faz parte do nosso grupo de pesquisa de teologia sistemática e ele tem um trabalho intitulado Imagens do Reino de Deus, uma investigação sistemática. O Davi já tem trabalhado nesse tema durante algum tempo, mas ainda o trabalho está em processo de formação e ele vai apresentar o momento em que essa pesquisa se encontra nesse momento. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na frente, podendo compartilhar os avanços da minha pesquisa. Como foi dito, ela fala sobre as imagens do Reino de Deus, uma investigação sistemática, e ela foi produzida justamente através do viés sistemático. Quando se fala de Reino de Deus, é muito importante para a nossa visão, nosso diálogo, a nossa fala, muitas vezes já traz isso. Nós falamos que nós não somos desse mundo, mas pertencemos a um outro reino. Então é importante esse entendimento do reino de Deus, e nós vamos aprofundar um pouco mais através de uma investigação sistemática. A introdução, esse trabalho se propõe então a apresentar de forma não exaustiva uma investigação sistemática das imagens do reino dos céus. Muitos dos ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus foi exposto em forma de parábolas. Então, através dessas imagens que são presentes dentro das parábolas sobre esse tema, é que nós vamos fazer essa investigação sistemática. Então é necessário fazer uma breve recapitulação da interpretação das parábolas ao longo da história. É interessante notar que Jesus não fora o primeiro no contar parábolas, mas as revoluciona, comunicando o reino de Deus através de imagens simples e costumeiras de seus ouvintes. Jesus então ele pega o extraordinário e traduz no ordinário, pega o reino de Deus e coloca então em termos de imagens simples do cotidiano daquela população que o ouvia. Joaquim Jeremias vai dizer que nas primeiras décadas depois da morte de Jesus, as parábolas sofrem deturpações a serem entendidas de forma alegórica, erro que se sucedeu por alguns séculos. E ele vai explicar o porquê esse erro surge. Ele fala que justamente por o extraordinário ser transmitido no ordinário, através de coisas comuns, as pessoas que estavam entendendo aquelas parábolas, elas então buscaram tirar o sentido mais profundo do texto, e por isso eles começam a alegorizar aquele texto, para buscar um ensinamento mais profundo. As parábolas de Jesus, de acordo com Riquet e com Bale, Jesus expressa essa teologia de forma metafórica, através das imagens. Um texto bem conhecido de Lucas 19:10 diz assim: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E quando Jesus ele vai contar e vai ensinar, a missão dele sempre é baseada nisso, salvar o que estava perdido. Então, quando ele fala a respeito do reino, ele também vai trazer esse ensinamento contido. Bailey traz um questionamento muito forte, ao perguntar se nós pensamos em Jesus como um teólogo sério. Jesus, então, ele vai usar imagens como o próprio meio para comunicar sua teologia. Ele é um teólogo metafórico. A respeito da linguagem que Jesus ensinava, Riquet declara: nenhuma tradução em linguagem abstrata é oferecida, mas somente uma linguagem que do começo ao fim pensa através da metáfora, e nunca além dela. O poder dessa linguagem é que ela se mantém até o fim, completamente na tensão criada pelas imagens. Então vai falar que, através das imagens, das próprias imagens, as metáforas ali contidas, é que Jesus ele ensinava. Ele não vai pegar isso e vai trazer para o campo abstrato, mas a própria retratação em forma de imagens, onde vai estar presente os ensinamentos do reino dos Deus. Os objetivos, então, qual é a epistemologia inerente do agrupamento das parábolas do reino de Deus e como essa sistematização demonstra a presença de teologia nos ensinos de Jesus por meio de parábolas. A metodologia tem como texto base a hermenêutica bíblica de Paul Riquet, e em especial o pensamento dele que diz: Riquet apresenta a visão de que o reino de Deus não é comparado aos elementos dos quais a parábola diz que se assemelha, e sim ao que se passa na narrativa. Quanto a isso ele escreve: o que faz sentido não são as situações enquanto tais, mas como o exegeta mostrou recentemente, a intriga, a estrutura do drama. E corroborando para o entendimento das parábolas, outras duas obras aparecem de forma mais proeminente: Interpreting the Parables, de Bloomberg, e The Parables of Jesus, a Commentary, de Hudgman. O texto de Marcos 4,13 diz: então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendeis todas as outras? Essa é uma pergunta que parece que Jesus está falando:
Se uma única parábola vocês não estão entendendo, precisa dela para compreender o todo. Então, ali há traços de uma unidade entre as parábolas, que precisa do todo para entender também o individual. E Riquet parece concordar com essa declaração feita por Cristo, quando diz que de forma individual as parábolas não são a imagem do reino de Deus, mas juntas ela adquire essa característica. E ele declara que as parábolas formam um todo, que devemos aprendê-las como um todo e compreender cada uma à luz das outras. Constitui uma rede de intensificações. Então essas parábolas estariam relacionadas umas às outras e através dessa relação, observando elas como um todo, teria então o ensinamento através das parábolas. E ali agora apresenta um catálogo de parábolas e eles são baseados em duas obras: All the Parables of the Bible, de Lockyer, e The Parables of Jesus, de Kistemaker. E aqui está representada essas parábolas, não dá para ver muito bem pela quantidade de parábolas que são, mas ali tem algumas das parábolas catalogadas que aparecem na Bíblia. E então nós passamos para uma parte mais direcionada, que são as parábolas do reino dos céus. O agrupamento desse grupo tem por base o aparecimento explícito do termo reino dos céus ou reino de Deus. Para o avanço da pesquisa, uma perícope será usada, que é a análise das que aparece. Aqui está presente, então, essas parábolas do reino dos céus. E tem a justificativa, então, de escolher essa perícope. Nessa perícope possui as maiores ocorrências de parábolas do reino dos céus em toda a Bíblia. Apresenta uma sequência de imagens das quais o reino dos céus se assemelha. E diversas parábolas com essa temática aparecem em sequência e sob o mesmo contexto, possibilitando uma melhor sistematização. Aqui então nós vemos as parábolas que aparecem dentro da perícope. É interessante que no final, depois da parábola da rede, vai aparecer ali as coisas novas e as coisas velhas, que não entra nessa abordagem porque ele não está falando a que o reino do céu se assemelha, mas está falando ao que um escriba versado no reino do céu se assemelha. Por isso ele não consta dentro dessa investigação. A análise dessa perícope, então, através do contexto literário, Carson e Brown apresentam estruturas semelhantes do Evangelho de Mateus. No bloco onde a perícope de Mateus 13 ocorre, ambos abordam a oposição a Jesus. Uma estrutura mais específica desse bloco é, então, esse contexto narrativo para ensinamento e diálogo, que aparece ali do Mateus capítulo 11, verso 1, até o capítulo 12, verso 52, perdão. E ali, destrinchando isso mais, aparece Jesus e João Batista, dos versos 2 ao 19 do capítulo 11, sendo seguidos dos ais contra os descrentes, versos 20 a 24, ação de graças pela revelação, versos 25 a 27, convite aos sobrecarregados, do 28 ao 30, controvérsias em torno do sábado e do poder de Jesus. Isso ocupa o capítulo 12, do verso 1 ao 45. A família de Jesus aparece no capítulo 12, do verso 46 a 49, e ali então, o capítulo 13, ele vai ser um discurso, o sermão em parábolas, que é do capítulo 13, do verso 1 ao 53. Então, aparece nesse contexto literário, observamos a pregação a Jesus pregando e uma crescente rejeição e oposição a ele. No capítulo 11, do verso 1, declara que Jesus estava pregando. O episódio de João Batista e Jesus, no capítulo 11, do 2 ao 19, evidenciam a messianidade de Jesus. O anúncio dos ais, do verso 20 ao 24, ocorre devido à rejeição dos milagres de Jesus. Uma das maiores reivindicações da divindade de Jesus aparece nos versos 25 a 27 do capítulo 11, que vai dizer assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. No capítulo 12, a oposição a Jesus se torna ainda mais forte. No versos 1 a 8, os fariseus se opõem ao que Jesus faz no sábado, especialmente no verso 2, e ele reivindica ser o Messias, no verso 8. Nos versos 9 ao 14 do mesmo capítulo, aparece a contraposição a Jesus, começa a ficar ainda mais forte, questionando a ele se é lícito curar no sábado, no verso 10, e termina arquitetando matar Jesus, verso 14.
Nos versos 22 a 32, Jesus expulsa um demônio e os fariseus o acusam de o fazer por causa do poder do maioral dos demônios. Isso no verso 24. Jesus termina falando que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Verso 32. Jesus vai chamar então esses fariseus de raça de víboras por agirem daquela maneira. Capítulo 12, verso 34. Nos versos 38 a 42, os fariseus e escribas pedem um sinal a Jesus de que ele é o Messias de fato. Jesus exemplifica com o sinal de Jonas e da Rainha do Sul e conclui dizendo que ele é maior do que estes. Isso está no verso 42. E esse bloco parabólico, ele então vai se alinhar no contexto a Jesus que está pregando, abordando sua messianidade, aqueles que o aceitam. E nesse bloco das parábolas, Brown ele vai falar que esse contraponto da rejeição de Jesus pelos fariseus acontece justamente através desse capítulo retratando essas parábolas de Jesus. Aqui aparece um esquema de onde aparece a palavra parábolê no grego, dentro desse bloco do capítulo 13 de Mateus. E a parábola ela pode ter duas origens, essa palavra parabolê. Uma delas tem origem no hebraico machal e a outra no aramaico matla. E em suma, as duas possuem o mesmo significado. Peuse apresenta novos significados para essas parábolas, mas as que se encaixam dentro dessa perícope são a parábola, ideia de metáforas, e a sentença moral e enigmática. Parabolê, como metáfora e mistério, aqui tem um texto de Pelriquet, que ele vai dizer assim: nenhuma tradução em linguagem abstrata é oferecida, mas somente a violência de uma linguagem que do começo ao fim pensa através da metáfora, e nunca além dela. O poder dessa linguagem é que ela se mantém até o fim completamente na tensão criada pelas imagens. E ele vai ainda mais. Há mais a pensar através da riqueza das imagens do que na coerência de um simples conceito. O texto de Mateus 13:11 diz assim: ao ser questionado o porquê de falar por parábolas, Jesus diz: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, Jesus ele vai aparecer ali a palavra mistério, do grego, e tem alguns significados desse termo. O Maus vai trazer dois significados: assunto cujo conhecimento exige revelação e um segredo conhecido apenas por revelação. Taylor vai trazer outros três significados. Um deles é segredo, um símbolo contendendo significação secreta, segredo é ser revelado. Então, quando a gente percebe o que Jesus está fazendo, ele não está dando mistérios no sentido de que é para ser alegorizado o texto, mas os mistérios são enigmas que precisam ser aprofundados, estudados, para entender o que de fato Jesus está falando. Riquet comenta que as parábolas nunca vão dizer o que o reino de Deus e dos céus é, mas sempre ressaltará naquilo que este reino se assemelha. Em outro momento ele diz: as imagens apresentadas em si não revelam nada sobre o reino de Deus, mas a intriga na qual essas imagens aparecem comunicam algo sobre o reino dos céus. E aqui aparece então a sistematização dessas parábolas. É interessante que de forma sistemática nós percebemos que nessa perícope tem dividido em 4 partes: a imagem, a intriga, a conexão e a compreensão. A imagem é aquilo que vai ser declarado logo de início. Vai falar que o reino dos céus é semelhante a... E aí tem essa imagem. Só que como nós já vimos no trabalho, o importante não é simplesmente as imagens, mas o que se passa. A intriga pela qual se desenvolve a história que está sendo contada. Através justamente dessa intriga, dessa história, do desenrolar, do que se assemelha, que nós percebemos. E é descrito o reino dos céus. Tem a conexão, e é bem interessante que as parábolas elas se conectam umas às outras em forma de paralelos, mas a primeira parábola a ser contada dentro daquele bloco, a parábola do semeador, ela é proeminente para entender todo o resto. Essa é a primeira parábola, ela não tem um paralelo, mas ao mesmo tempo ela se conecta com todas as outras, porque assim então, através dela e através da fé que ela revela em Cristo, é possível entender as outras. A parábola do joio e do trigo é a segunda a ser contada. Ao desenrolar dessa parábola é justamente o plantio do trigo, e depois aparece o inimigo que coloca o joio no meio. E a intriga é que esse joio está crescendo em meio do trigo, e não é retirado logo de início, mas deixa para o final.
Ela aparece em conexão com a parábola da rede e apresenta dois significados. Um deles é a tolerância e comunidade, e a outra é de juízo. Rudiger ele vai comentar a respeito disso, falando que antes da explicação que Jesus dá, ela tem esse significado, essa ênfase, e depois passa até a outra, justamente porque é possível entender essa parábola nessas duas fases. A do grão de mostarda é justamente a imagem do grão de mostarda, e a intriga é o crescimento do grão se tornando uma árvore. Ela está em conexão com a parábola do fermento e apresenta dois significados, um de maior ênfase e um de menor ênfase. O reino está crescendo, essa é a maior ênfase, e a outra que o envolvimento é importante para que ele se desenvolva. A do fermento também tem imagem como fermento. A intriga é que o crescimento do crescimento, que é o fermento ser escondido na farinha, ele vai levedá-la. E nisso você tem esse desenvolvimento também, esse crescimento. Ela tem conexão com a parábola do grão de mostarda e ela vai enfatizar o oposto da parábola do grão de mostarda. Primeiro, que o envolvimento é importante, e depois que Jesus ele é o responsável pelo avanço do reino. A do tesouro escondido é também a imagem do tesouro escondido, e que a intriga, que o homem vendendo tudo após encontrar o tesouro. Ela tem conexão com a parábola da pérola e vai então descrever a experiência da entrega a Cristo. Nós temos a parábola da pérola, que tem a imagem de uma pérola preciosa, que a intriga é que um negociante, quando encontra essa pérola, ele vende tudo para comprá-la. Está em paralelo com a parábola do tesouro escondido e descreve a jornada até encontrar e se entregar a Cristo. A última parábola desse bloco é a da rede, tem a imagem da rede de peixes, e a intriga é a separação dos peixes bons e ruins, e está em paralelo com a parábola do joio e do trigo, que vai enfatizar justamente também a tolerância e a comunidade e o juízo. E justamente Rudiger vai comentar a respeito disso, que por ter tempo até chegar à fase onde vai ser separado o joio do trigo, e também vai separar os bons peixes dos maus peixes, e se enfatiza que até a vinda de Jesus você tem esse período de comunidade e de tolerância dentro da igreja, e que no final terá o juízo. A conclusão é que o reino de Deus é anunciado por Cristo, e ele é a base para que este exista. Isso aparece justamente na parábola do semeador. O reino é dado por graça e aceito por nós pela fé em Jesus, justamente também na parábola do semeador, que precisa dela para compreender as demais. A vivência do reino dos céus começou com a vinda de Jesus. Jesus ele inicia o reino e nos convida a participar e também a anunciá-lo. Viver o reino dos céus é viver uma entrega a Jesus, crendo ser ele o Messias. Também é o princípio para entender as outras parábolas. Esse enigma é entendido a partir do momento que nós aceitamos Cristo como Messias. O reino é crescente e Jesus inicia isso e nos convida a nos envolver na propagação do mesmo, até que ele venha novamente e traga o reino em sua plenitude. E uma última conclusão: a vinda do reino dos céus, com o retorno de Jesus, traz o juízo final, que é enfatizado na parábola da rede, também na parábola do grão de mostarda. Essas são algumas referências bibliográficas. Muito obrigado.